Hoje o nosso cafezinho e bate-papo é sobre uma coisa muito importante que você precisa aceitar quando entra no ramo da papelaria ou do artesanato em geral. Você vai errar e a gente aprende muito com os nossos erros. Eu sou a Cris e estou aqui para compartilhar um pouco dessa vida de artesã desde a minha adolescência, hoje com quase 50 anos de idade, e no ramo da papelaria há alguns anos, experimentando, criando, errando, acertando. E aqui eu trago o que funcionou para mim, que pode funcionar para você também. Se você gosta desse conteúdo e de passo a passo de artesanato, se inscreve nesse canal e fica comigo, porque aqui eu tenho colocado diariamente, praticamente todos os dias, algum conteúdo para ajudar as pessoas que estão empreendendo, as mulheres que querem trabalhar em casa, as mulheres que precisam ficar com os seus filhos, querem ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, fica comigo, se inscreve aqui para receber mais desse conteúdo. Uma das coisas que acontece muito com as artesãs é o erro. Inevitavelmente, alguma pessoa que faz crochê ou tricô já teve que desmanchar uma peça. Eu nem faço tanto disso e já aconteceu comigo, com bordado, com caderno, com qualquer artesanato que a gente vá fazer. Os nossos erros são a nossa maior qualificação. É isso que eu quero dizer para vocês, porque quando a gente deixa de fazer no automático ou pega coisas prontas para fazer e precisa aprender a raciocinar dentro do que está fazendo, é aí que a gente aprende de verdade. Claro que no início do artesanato a gente vê muito passo a passo, consegue aprender muito pelo YouTube, assim como vocês estão ouvindo aqui também. E é muito valioso, mas é a nossa experiência, a nossa prática do dia a dia que vai nos tornar profissionais de excelência em qualquer ramo que seja da vida, mas especificamente aqui a gente está falando sobre artesanato, papelaria e artes. Já falei num vídeo aqui sobre frustração, né? Então, a gente precisa aprender a administrar as nossas emoções e entender que tudo é um processo. Tudo dentro da nossa vida é um processo, seja de aprendizado, seja do que for que a gente esteja vivendo naquele momento. É como uma árvore, ela não vai dar o fruto antes de ser plantada, regada, crescer, tudo tem o tempo certo debaixo do céu. Também já falei que a gente começa no pouco e vai crescendo. Não indico que ninguém comece na papelaria, por exemplo, comprando tudo que vê pela frente sem saber exatamente o que quer fazer, o que gosta de fazer. Então a gente precisa aprender a lidar com algumas frustrações e o erro é o nosso maior professor, eu digo assim. Lembro que quando eu comecei a fazer a cartonagem, a própria encadernação, eu queria sair daquela coisa do sempre ter a fórmula pronta, porque vocês vão ver muitas pessoas aqui ensinando e a maioria vai dar a arte pronta, vai dar medidas prontas, porque precisa ser passado num tempo mais rápido, claro, no YouTube, algum tutorial. Mas não há nada melhor do que a gente aprender a raciocinar como desenvolver uma coisa. Essa é a verdadeira liberdade que a arte nos dá, a criatividade nos dá, certo? Por exemplo, vou falar de cadernos. Existem cadernos na medida A4, A5, que são os padrões, né? A6, A7, os bloquinhos menores. Mas isso não me impede de inventar uma outra medida. Ao invés de fazer retangular, fazer redondo. Ao invés de fazer quadrado, fazer um formato de coração. E para isso eu vou precisar aprender desde o início como desenvolver o meu produto. Reserve materiais que sobram para fazer testes. Vai acontecer os dias que a gente vai ter desperdício de material, sim. Vai ter dias que a nossa impressora talvez não funcione tão bem quanto a gente gostaria, vai borrar o papel. Então, a gente precisa aprender a administrar uma margem de erro também.
Dentro da minha planilha de precificação de materiais, eu calculo a margem de perda de alguns materiais e já coloco no preço de custo do meu material. Mas eu quero incentivar vocês a não se decepcionarem com o erro, não acharem que tudo vai sair sempre perfeito. Vai acontecer, a gente precisa entender que para a gente se melhorar, para crescer, para a gente evoluir no que fizemos, precisamos fazer testes, precisamos desenvolver as nossas habilidades. E a habilidade é uma coisa que eu acredito muito que a gente desenvolve. Claro, a habilidade é uma coisa, gostar do que está fazendo, dom, né, que se fala. Gostar do que se faz é uma escolha. A gente entende que se eu escolho fazer o que eu gosto mais, certamente eu vou ter mais criatividade, liberdade, autonomia nesse trabalho. Mas eu amo papelaria, eu escolhi fazer papelaria, por exemplo. Eu vou me aprofundar e vou me profissionalizar, eu vou buscar alguém que me ensine a fazer dentro da área que eu gosto. Isso vai facilitar o meu aprendizado, mas não quer dizer que eu nunca vou errar. Errar é humano, somos seres humanos. Principalmente, assim, eu vejo que 90% das artesãs que eu conheço saíram do CLT para trabalhar com o artesanato porque queriam estar mais tempo em casa, porque queriam empreender, porque têm filhos pequenos. E essa liberdade, e eu vou dar um spoiler, eu saí do CLT, e essa liberdade que você ter o seu próprio empreendimento te dá, tem o seu ônus e o seu bônus. Tem a parte que precisamos correr atrás de muitas coisas, precisamos desenvolver habilidades. Vai ter o dia que a gente pode errar no custo de uma mercadoria e vender pelo preço de custo sem perceber, mas daí que mora a chave do negócio. Você vai estar aprendendo com os seus erros. Não leve tudo como ferro e fogo, né? Não leve tudo como se fosse só desperdício. Não é desperdício. É um aperfeiçoamento que você está ganhando cada vez que você erra. Eu não vou me estender muito nesse vídeo, vou compartilhar num outro vídeo sobre a questão de sair do CLT. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa história e também está pensando em sair do CLT, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer outro vídeo para não estender muito esse. Espero que eu tenha trazido uma reflexão importante para vocês, porque eu vejo o quanto a gente cresce, se desenvolve e aprende com os nossos erros. E ficar se mutilando, achando que só perdeu dinheiro, só perdeu material, só perdeu, não vai te levar a lugar nenhum. Como diz o ditado aí, bola para frente. E seguimos o barco, continuando aprendendo, crescendo, evoluindo e nos profissionalizando cada vez mais para vender um produto de excelência. Grande beijo, até o próximo vídeo.